Ver pelo site www.exclusivafm.net ou pelo nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo nas plataformas iOS e Android. Rádio Exclusiva FM, a maior rádio web do país. Bem-vindos ao programa Logos na Rádio Exclusiva FM. Eu sou o Wagner Pedro e é uma alegria estar com vocês neste espaço dedicado ao compartilhamento de conhecimento e de fé. Eu gostaria de expressar minha gratidão ao patrocínio da Igreja AD Resgate, sob a liderança do pastor Emerson Taira e pastora Cláudia. Faça uma visita à igreja lá na Avenida Conceição, 3756, culto de quinta às 20 e domingo às 18h30. Inclusive, estamos num encerramento de temporada e estamos precisando aí de um novo patrocínio. Então, você que se interessar, vai lá na minha rede social, Instagram, @WagnerPedroLima, me chama no direct e escreve lá. Eu tenho interesse em ser um patrocinador e a gente vai conversar. A gente vai estar anunciando aí a sua loja, seu produto, a sua empresa, enfim. O programa Logos, então, na Rádio Exclusiva FM, começa agora. E hoje o tema é muito importante, de suma importância, que é sobre missão. Iremos falar sobre missão. A missão do discípulo de Jesus, a missão da igreja. Iremos falar sobre este assunto. E temos um convidado para lá de especial, meu amigo, pastor André. Pastor André, gratidão você estar aqui. Amém, meu querido amigo. E eu vou apresentar o currículo do homem de Deus aqui. Tivemos que fazer um resumo. Um homem tem uma sapiência incrível, gabaritado. Pastor André Antônio de Souza, 44 anos, natural de São Paulo, casado, pai, tem uma linda família. Pastor da Assembleia de Deus Ministério do Belém, com credenciais pelas convenções da CGADB e Confradesp. Ele também é secretário-geral de missões na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, do setor 4 Santana. Diretor também da extensão da FAESP, né, que é a Faculdade Oficial do Ministério, na sede do setor 4 de Santana. Pastor da Igreja Hispânica, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, no bairro de Jardim Brasil. É bacharel em teologia, bacharel em missiologia, aluno de mestrado em teologia e professor de teologia. Glória a Deus! Seja bem-vindo ao programa, meu pastor. E hoje nós vamos fazer um bate-papo muito interessante. Você quiser interagir aí pelo Facebook, manda aí os seus comentários. Se não der para responder ao vivo, a gente responde depois. E também nos ajude a compartilhar, apoie esse programa. E agora sim, vamos ao que interessa, as nossas perguntas. E para iniciar esse bate-papo, essa prosa, nessa tarde, eu quero fazer uma pergunta já que eu acho que é a curiosidade de todo mundo conhece o pastor André, né? O pastor André, quando ele tem oportunidade de ministrar, ele é muito focado no evangelho e ele não dá muito testemunho. E aí a gente fica curioso, a gente quer ouvir o testemunho, né? E hoje, nesse podcast, é um momento propício para isso. Então, pastor André, nos conte um pouco sobre a sua trajetória ministerial, né? E o seu chamado para missões. Maravilha. Primeiro, agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui e também a sua pessoa, meu amigo, que Deus abençoe. Que você continue aí firme aí nos propósitos que Deus tem através da sua vida. E uma honra poder estar aqui. Cada uma das pessoas que estão aí na audiência, que Deus abençoe sua casa, abençoe a sua vida, abençoe todos os teus empreendimentos. Tá? Falando um pouco do chamado, eu quero começar na década de 80, né? Porque o meu chamado é um pouco atípico. Bora lá. Na década de 80, através de uma experiência familiar, a minha mãe fez uma entrega, né? Eu era bebê e ela me entregou para as missões diretamente. Ela já servia a Deus, mas era nova convertida, não é? Mas através de uma experiência na nossa família, que foi uma enfermidade que o médico tinha desenganado meu irmão, né? E ela é um testemunho largo, não dá para contar tudo, mas ela, naquela experiência, ela me entregou para as missões. E eu era, como eu disse, um bebê. Passado alguns anos, aos 7 anos de idade, eu tive uma oportunidade para pregar. A primeira vez que eu preguei num culto, uma quinta-feira. O pastor da igreja de Furs naquele tempo era o pastor Valdeci.
em saudosa memória, pai do pastor Pedro Pereira, Sim, que você conhece. que foi meu pastor, inclusive. Então, ele me deu a oportunidade para pregar. Eu tinha 7 anos de idade. Naquela ocasião, Deus confirmou aquela entrega que minha mãe tinha feito, né? Ela fez uma oração. Ela te pegou no colo como bebê e falou: Senhor, tá aqui para a tua obra. Eu estava, na verdade, no berço. Meu irmão estava tendo uma crise e ele estava desenganado pela medicina, e minha mãe entregou ele para Deus levar. Só que aí Deus falou com ela, falou assim: mas no Antigo Testamento eu não aceitava cordeiro com mácula, você está me entregando porque ele não está bem. Aí minha mãe me entregou, falando: então eu entrego o que está lá no berço, eu entrego o que está saudável. Né? Só que ali, como eu disse, é todo um testemunho, que aí entra a parte dela, né? Ela me entregou para a obra, né? E Deus aceitou. Então, nesse momento que eu preguei, Deus, através do dom de profecia, usou alguém para falar sobre aquela entrega que ela tinha feito lá atrás. E eu, a partir dali, me tornei sombra dos evangelistas da igreja, né? Hoje o pastor Zé Vilaça, né? Aqueles homens que estão aí, né? Consagrados, servindo ao Senhor, pastoreando, que ali eram os evangelistas, né? Os pregadores da igreja, e eu estava com eles, cresci com eles ali, pregando a palavra de Deus. E na minha adolescência, você sabe que o nosso setor sempre trabalhou muito forte com missões, né? Então, as conferências anuais de missões, nós recebemos a cada tanto o pastor Zé Satírio. Eu me lembro que em uma daquelas conferências missionárias, ele fez o chamado missionário, né? E uma das questões ali era para entregar uma oferta missionária, né? E eu, adolescente, não tinha dinheiro, mas eu fui para frente. Falei assim: ó, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho eu. Então eu me entreguei ali no altar para as missões, e aos 19 anos de idade eu fiz a minha primeira viagem missionária transcultural, minha primeira experiência. E ali Deus falou fortemente comigo, e eu escrevi, inclusive essa primeira viagem eu fiz ali um diário daquela viagem, e eu tenho guardado até hoje tudo que aconteceu ali. E qual foi a nação? Paraguai. No Paraguai. Eu estive em Pedro Juan Cavalheiro naquela época, não sei se você se lembra, o missionário lá, que era apoiado pelo nosso setor, era Wagner Tito. E aí eu fui visitar o missionário Wagner Tito, fiquei ali com ele, trabalhando, tomando tererê, não é? Que é bem cultural, né, dos paraguaios, e pregando ali, fazendo tudo que o missionário tem que fazer no dia a dia. Então, ele estava ajudando ele. Então, a gente foi em vários lugares, pregamos, foi uma bênção. E ali tive uma experiência no quarto, que é atrás da igreja, ali em Pedro Juan Cavalheiro. Deus, numa madrugada, tive uma experiência com Deus ali, e que, inclusive, nessa experiência nasce esse material aqui que depois nós vamos falar. E aí, eu eu voltei de lá. Quando eu volto de lá, eu assumi a mocidade setorial, não é? Que também Deus tinha falado comigo lá sobre isso daí. E foi um período fantástico. Meu né? Deus do céu. Eu lembro das vigílias e tal, e bombava aquelas vigílias. Tempo memorável. E era o feijão com arroz que dava certo, né? Sim, sim. Foi um tempo muito glorioso, um tempo muito bom. De fato, de vez em quando a gente encontra o pessoal daquela época e a gente tem boas memórias, né, daquele tempo. Só que eu, mesmo trabalhando com a mocidade, nunca me desliguei de missões, né? Então, sempre indo a uma experiência missionária, né? Sempre eu falo isso, né? Que todo cristão deveria doar pelo menos uma de suas férias para o campo missionário transcultural. Então, você não tem que doar todas as suas férias, mas pelo menos uma da vida, né? Até me dirijo aqui ao público para dizer, pelo menos uma férias da sua vida, doe para a obra missionária transcultural. Vai lá, vai sentir. Uma coisa eu te digo, você nunca mais vai ser o mesmo cristão. Você vai ofertar diferente, você vai contribuir diferente, vai evangelizar diferente, você vai adorar diferente, porque é uma experiência extraordinária. Então eu continuei indo, viagens curtas e tal, até que em 2008, então Deus confirmou, né? Eu estava dirigindo a congregação do Sobradinho, e eu me lembro que de 2007 para 2008, eu coloquei um propósito, né? De que 2008, o ano da obra missionária. Fiz um banner, coloquei lá na igreja lá e tal, e comecei a falar para a igreja: irmãos, 2008, o ano da obra missionária. Mas a nossa ideia que era contribuir mais, trazer mais relatório missionário e tal, era uma ideia mais assim, né? Regional, né? Regional. Só que eu não sabia o que Deus estava fazendo, né? Então, quando chegou em janeiro, aí eu recebi um convite para ir para a Argentina, e levamos para o pastor, né? O pastor Evandro, saudosa memória,
E aí Deus foi trabalhando ali todo um processo, fomos no gabinete do pastor presidente e fomos enviados em 19 de maio de 2008. Eu já tinha entregue a igreja e já estava indo com a minha família para a Argentina. Maravilha. Já aproveitando esse gancho, então, né? Então, como você disse, né? Você ficou um período aí, um trabalho missionário, né? Apoiando lá na Argentina. Como foi essa experiência, os desafios ali, os aprendizados, né? Até o nosso companheiro ali no bastidor estava falando, né? A recepção dos hermanos. De los hermanos. O que você pode comentar sobre isso? É um choque, né? Você chegou, é um choque cultural. Exatamente, exatamente. Bom, uma das coisas que se fala na missiologia é a questão do choque transcultural, né? Esse é um dos grandes desafios do missionário, né? Então, quando eu fui para a Argentina, por exemplo, eu não falava espanhol. Eu não falava espanhol. Eu tinha feito um curso muito raso aqui, antes de ir e tal. Então, eu cheguei lá sem falar o espanhol, sem ter muita experiência, apesar das viagens curtas que já tinha feito e tal, mas nunca tinha ido morar em outro país, né? E aí é diferente, né? Eu me lembro que quando eu cheguei lá, 19 de maio, o pastor que me buscou no aeroporto, lá em Ezeiza, ele tinha uma viagem fora e ele era o meu único contato ali no país. Então ele me pegou no aeroporto, me deixou em casa, né? Eu tinha alugado uma casa pelo telefone, né? E sem saber onde era, como era, mas já estava alugada a casa, né? Na palavra, né? Então era chegar lá e entrar na casa, assinar o contrato e... Ok, então o pastor me levou para essa casa, eu assinei o contrato ali, fez uma oração, ele foi embora que ele tinha que sair do país. E ele saiu da Argentina. E eu cheguei lá sem saber falar o espanhol, sem nada. Então, assim, os primeiros 7 dias foi muito difícil, né? Porque eu fui tentar, por exemplo, fazer uma compra. Né? Aqui nos bastidores nós estávamos falando aí sobre uma questão de comércio e tal. O trato, né? Isso, o trato, e que às vezes a pessoa fala se foi maltratada, mas não foi maltratada. É que o código do comércio é outro. O código cultural é outro. Então, por exemplo, vou te dar aqui um exemplo dessa questão do comércio. Aqui no Brasil, você vai no comércio ali, você vai comprar um sapato, o vendedor pega 10 caixas, coloca ali, e você não leva nenhum. E ainda você sai como rei. O cara bate nas suas costas, oh, volta aqui, leva meu cartãozinho. Quando você vier, me procura e tal. Não é assim que acontece? Vai lá pegar 10 caixas, jogar lá e não leva nada para você ver. Tomar uma caixa na cabeça. O código é outro. Então, quem está certo e quem está errado? É diferente. Ninguém está certo, ninguém está errado. É diferente. Lá, o rei é o vendedor. É o contrário. O código é mais ou menos assim, olha, eu estou no meu comércio, o comércio é meu, você se porte bem aqui, senão eu te mando embora daí. E é assim que acontece. Então é um código diferente, você tem que entender isso daí. Se adaptar, né? Só que até eu conseguir me adaptar a isso, eu também fui maltratado aqui. Vou embora aqui, não volto nunca mais. Aí no outro, também não. Daqui a pouco, vou ter que comprar no Brasil. Então eu vi, não, aqui quem está errado sou eu. Eu tenho que me adaptar a essa realidade. Né? Então, um dos grandes desafios foi, né, esse choque transcultural, mas que me levou a uma experiência gloriosa com Deus. Porque chegou a um ponto que eu falei assim, bom, eu não consigo comprar aqui, então eu acho que eu tenho que ir embora. Né? E eu tinha ido com passagem de ida e volta. Então, eu lembro que eu estava com a passagem de volta, né? Eu olhei para aquela passagem e falei assim, Deus não me quer aqui não, porque eu não estou conseguindo nem comprar, não consigo falar com ninguém. Não consigo fazer o básico, né? Aí chegou um irmão que ficou sabendo de uma experiência ruim que eu tive no comércio, não consegui comprar, vim decepcionado para casa, e ele chegou em casa e falou assim, olha, o que você precisar estou à sua disposição. E como ele tinha trabalhado como missionário, ele sabia um pouco do português. Então eu falei para ele, tá bom, então vamos pegar uns folhetos, vamos evangelizar. E ele estava pensando que eu ia pedir para ir no mercado. Né? E aí eu fui na Peatonal de São Miguel, quem conhece lá Buenos Aires, eu fui na Peatonal de São Miguel, um lugar muito movimentado, e comecei a distribuir folheto. Mas eu tinha feito um voto com Deus. Falei, Senhor, se tu me queres aqui, então o Senhor vai me dar uma alma. O Senhor me dá uma alma, para poder eu saber que o Senhor me quer aqui nesse país. E aí eu fui, comecei a distribuir folheto, o pessoal ia pegando e ia embora, né? Eu falei, como é que eu vou saber que a pessoa aceitou Jesus, né? Aí eu falei, bom, eu vou mudar a estratégia. Parei de entregar folheto, comecei a andar ali na Peatonal e orando, né? Orando e tal, e só andando e orando. Aí, daqui a pouco, no meio daquela multidão, tinha um jovem sentado assim, do outro lado da rua, num banco, estava de cabeça baixa, e aí o Espírito Santo falou comigo, aí ele, vai lá. Aí eu peguei, atravessei e fui lá. Sentei do lado dele, comecei a conversar com ele. Resumindo o assunto, o nome dele é Javier.
O Javier, ele tinha morado em Misiones, que é um departamento, né, uma província da Argentina, e lá faz fronteira com o Brasil, e eles falam bem também o português. E aquele rapaz falava, entendia português, então eu preguei para ele em português. Ele estava lá meio que perdidão ali, tinha, não sei, alguns dias que ele tinha passado por uma cirurgia que tentaram matar ele lá, e ele tinha uma avó que orava por ele, pela conversão dele. E aí, aquele dia, ele se rendeu a Cristo lá na praça pública. E aí Deus foi lá e confirmou. Confirmou que eu deveria ficar lá. Deus é fiel, meus irmãos. Bom, você falou um pouco da Argentina, trazer aqui para o nosso contexto, né? Como é que você enxerga o papel da igreja brasileira hoje em relação à missão transcultural? A postura, né? E os desafios que a gente tem enfrentado. Eu acho que um dos desafios é a conscientização, né? Então, olha, eu não sei te dizer se seria conscientização. Eu acredito que é mais mobilização do que conscientização. Consciência tem, né? Só não tem a iniciativa. Você né? entendeu? Porque a experiência que a igreja brasileira tem, ela sabe, ela conhece a grande comissão. Ela sabe o que tem que ser feito. Agora, a pergunta é se faz ou não faz, né? Então Nosso companheiro, nosso assistente falou que tem alguma coisa aí. Tem alguma pergunta, será? Vamos ver aqui no nosso Face. Vamos dar uma olhadinha por aqui. Vamos ver no... Tem algumas pessoas aqui cumprimentando, falando por aqui. Samuel Moleiro. Samuel Moleiro Estão acompanhando lá em Buenos Aires. Oh, maravilha. Samuel Moleiro é um companheirão. Samuel Moleiro, ele é pastor da igreja do Ministério Nova Vida, lá em Buenos Aires. Eu acredito que ele está aqui em São Paulo. Não sei se a gente tem por aqui. Isso, está aí. Não, está em Buenos Aires. Deus abençoe, Samuel. Muitas bendiciones, meu amigo. Trabalhamos juntos lá. Aí, Maria de Fátima, a paz, Maria de Fátima. Carlos Antunes, a paz, meu querido. Samuel Moleiro, saudações desde Buenos Aires. Isso. A paz, querido. Irmão Richard. Danúbia. A Danúbia é a nossa amiga. Isso, da nossa igreja. Glória. Olha aí, a pastor paz. Zedequias de Guarulhos, Zedequias Trajano. Bruno, Ricardo Rodrigues, Zedequias, Nivaldo, Fernando, bastante gente. A paz, meus irmãos. Vamos dar sequência aqui, senão não tem coisa boa para perguntar. Então, essa mobilização faz parte da obra do Espírito Santo, convencimento, né? Mas eu vejo que as pessoas, elas endurecem o coração, né? Sim. Parece que está se perdendo o foco, porque a obra ela tem a ver com almas, com vidas. Exatamente. E fica se desviando o foco para coisas secundárias. E como quebrar essa barreira? Uma das coisas que me vem à mente é a oração. Então, São Mateus capítulo 9, né, versículo 35 em diante, o texto diz ali que Jesus percorria, né, as cidades e aldeias, ensinando, pregando e curando. O texto diz que ele olhou para as multidões e teve compaixão delas. E diz que ele voltou-se para os seus discípulos e disse: a seara é grande, mas poucos são os obreiros, poucos são os trabalhadores. Ele já dá a receita. Aí ele já Orai, dá, né? Aí ele dá a receita. O que fazer? Ora. Né? Só que eu vejo ali duas respostas, uma implícita e outra explícita. Né? A resposta explícita é orai. Ore para o Senhor, o dono da seara, para que ele mande trabalhadores. Tem muito trabalho para ser feito e pouca gente querendo trabalhar. Agora, a primeira coisa é orar. A outra resposta, que está mais implícita, é o trabalho, o próprio trabalho. Porque o capítulo 9, Jesus está trabalhando do começo até o final do capítulo. Ele está curando, ele está salvando, ele está libertando, né? Expulsando demônios, chama Levi ali nesse capítulo, né? E como diz o versículo 35, percorrendo as cidades, ensinando o evangelho e pregando e curando. Então, ele está trabalhando todo o tempo. Então, eu acredito que uma das grandes respostas é essa: nós temos que orar e trabalhar. Orar e trabalhar. Alguma hora, a turma que está sem fazer nada vai fazer alguma coisa. Aí tem quem fala do id, né? E substitui, acho que pela sua forma no gerúndio, que é indo, né? Sim. Então vamos indo, que o discurso convence, mas o exemplo arrasta. E vamos dar o exemplo. Pastorzão, seguinte, fale um pouco para nós sobre o que é o Sename, como que ele funciona aí na estrutura da igreja, o seu papel. Certo. E aí já linka com o SEMADES, né? Que é o trabalho que você está coordenando no momento.
Isso. Hoje, pela graça do Senhor, nós estamos trabalhando aí como coordenador regional da Sename, né? Secretaria Nacional de Missões, do qual está sendo presidida pelo pastor Saulo Gregório, né? Que está fazendo um bonito trabalho dentro da nossa denominação. E a Sename, ela hoje está fazendo um trabalho assim muito importante, unindo as secretarias de missões. Então, né? a Sename seria a Secretaria Nacional. Nacional, a nível nacional. Então, está unindo o que são as secretarias de missões. Também, anualmente, tem um plano de ação, aí, um projeto da Sename de arrecadação de fundos para missões, né, que é um projeto muito bonito também. O que acontece? A Secretaria Nacional, em todas as Assembleias de Deus do Brasil, é levantada uma oferta que o ponto alto dessa contribuição é o segundo domingo de setembro, né, que é o dia de missões nacionais. Então, ali as igrejas enviam uma oferta para a Secretaria Nacional e a Secretaria Nacional senta na mesa diretora e redistribui esse dinheiro. Esse dinheiro vai para lá e volta. Mas a igreja entrega para a Secretaria Nacional e a Secretaria Nacional entrega para as secretarias locais e para os projetos missionários, né? Inclusive, a nossa igreja aqui foi contemplada com uma dessas ofertas há pouco tempo, né? E outros projetos nossos também já teve esta bênção, né? Então, e esse dinheiro vai então diretamente ali para os projetos missionários para impulsar esses projetos. Um outro trabalho muito bonito que a Sename está fazendo hoje é plantando 12 templos, né, dentro das necessidades missionais no Brasil, né? A nossa secretaria, e aí já indo aqui para a SEMADES, né, que é a nossa secretaria aqui do setor 4, pôde contribuir com a Sename, com um templo, né, que estará sendo construído no ano que vem entre o segmento dos quilombolas. Que é uma das grandes necessidades missionais. Uma minoria aí que precisa ser assistida. No Brasil. E tem a faculdade, o Ministério tem a FAESP, que é a Faculdade Teológica, mas tem uma faculdade de missão do Ministério, não é isso? Tem uma escola de missões, né? Que é a EMAD, né? Isso. A EMAD. Tem uma escola de missões. Quem quiser aprender... Seria interessante você comentar um pouco também, né? Isso. Tem o público que não conhece. Então, quem quiser, por exemplo, fazer um curso básico de missões, você tem lá a EMAD. Você entra lá no site www.emad.com.br e você tem lá todas as informações. Inclusive, esse curso ele é à distância, por correspondência não, é EAD. Então, ali você vai ter muitas experiências, porque as aulas são gravadas, colocadas dentro de uma plataforma, então são missionários, são pessoas que têm muita experiência dividida nos temas, né, que são básicos e necessários ali para a missiologia, né? Então, falando um pouco aí da Sename, né, que é a Secretaria Nacional, que dá essa conscientização de missões a nível nacional. A nossa secretaria aqui no setor, que é a SEMADES, que já está indo para a terceira década de existência. E aí cada setor vai ter a sua, né? Isso, cada setor tem a sua secretaria ali de trabalho em missões. Na nossa aqui, nós já estamos ainda na terceira década aí, já trabalhando com diversos projetos missionários, né, em diversos países, né, e louvamos a Deus, porque é de fato um privilégio poder hoje está ocupando, né, esse posto que já foi ocupado pelo pastor Natanael Farina, né, e homens que deixaram assim, um legado muito grande aí. E hoje estamos aí. Tanto na questão dos papéis importantes é a arrecadação de recursos, né? Isso. A gente sempre tem que frisar isso, porque o missionário ele depende dessa questão da monetização que é feito por nós. Exatamente. Eu gostaria até de olhar aqui para a câmera e falar o seguinte, que existem pelo menos três dinheiros em missões. O dinheiro do sustento missionário, do projeto missionário e da estrutura, né? Quando você manda o missionário lá, quem é o missionário lá na outra ponta? Ele é o representante da igreja. Então nós estamos aqui, mas nós enviamos o missionário lá para o país que seja, ok? Lá ele está representando a igreja aqui. Então, precisa de ter o recurso para o sustento do missionário, ele tem que alugar, ele tem que comer, né? E ele precisa de pagar as contas dele em dia. Exatamente. Ele não pode dar mau testemunho lá na sociedade, lá onde ele está. Né? Então, você tem o dinheiro do sustento. Mas você tem o dinheiro do projeto. Ele vai lá fazer o quê? Não adianta você pegar o missionário também, amarrar o braço dele e jogar, né? Como você amarra os braços, joga na piscina e diz nada. Né? Então, ele precisa ter o recurso do projeto também. O que ele vai desenvolver como projeto? Né? Por exemplo, um programa de rádio desse aqui tem um custo? Sim. Tem um custo. Eu costumo dizer, pastor André, até quando a gente está num culto de missão,
que as pessoas elas levam muito pro lado que não, eu vou ofertar porque o missionário ele tá fazendo a obra de Deus. Mas não é só por conta disso. Ele é uma pessoa que foi enviada pela igreja e a igreja tem responsabilidade sobre essa pessoa. E essa pessoa é um ser humano como você, que tem as suas necessidades básicas. Sim. E eu vou mais além. Você, por exemplo, no Natal, você não quer receber um agradinho? Por que você não pode dar um agradinho para um missionário? Pois é. A gente não pode ofertar com mesquinhez. Exatamente. A gente tem que ofertar com gratidão. O melhor do melhor. O missionário, ele merece o melhor do melhor. Exatamente. Eu até vejo assim, comparando assim as ofertas missionárias que nós fazemos hoje e as ofertas, por exemplo, da igreja primitiva, tem aí uma diferença. Porque a igreja primitiva, ela chegava no missionário e falava assim, qual é a sua necessidade? A minha necessidade é X. Então, voltar para a igreja, agora nós vamos tirar uma oferta. E a oferta que nós vamos tirar é de X, porque essa é a necessidade. Então, a oferta era segundo a necessidade. Não é? É para alcançar e suprir a necessidade. Não é? E às vezes, hoje, não, de repente, geralmente não é o que acontece. Mas o que precisa se entender é qual é a necessidade. E a necessidade é integral. Ela é integral. Né? Então está a necessidade, não é? Do sustento, né? Da estrutura, do projeto, mas quando se fala do sustento, é integral também essa necessidade, enquanto o missionário como um todo. Né? Porque o ser humano, isso daí é científico, né? Ele é biopsicossocial e nós que somos teólogos, espiritual. Então, para cuidar do biológico, da sua saúde, ele precisa estar bem. Exatamente. Psicológico, a mente tem que estar saudável. Aí o social, ele precisa ter condições de estar inserido na sociedade, na comunidade a qual ele está, isso vai ter recurso. E o espiritual, uma coisa vai desencadear a outra. Então, às vezes, por isso que eu falo, a necessidade, mas a necessidade, se você pegar, tem até aquela pirâmide de Maslow, né, que fala das necessidades básicas do ser humano, que é comer, beber, vestir, só que a gente pode fazer mais pelo missionário, né? Porque tem missionário no campo que está abatido. Porque às vezes ele está com esse básico, mas ele não consegue, de repente, nem dar uma estrutura familiar. E ele está com a família dele lá. E a gente tem que ter essa visão de por que eu não posso fazer mais pelo missionário? Por que eu não posso dar uma qualidade de vida para o missionário? Por que não? Por que eu não posso colocar um missionário num lugar legal para ele morar? Então, e eu falo isso até usando essa plataforma, esse programa, para conscientização também disso. A gente não tem problema nenhum se a gente puder dar uma estrutura legal para o missionário, dele morar num lugar legal, dele poder comer bem, vestir bem. Qual que é o problema? Porque nós aqui no Brasil estamos cômodos, né? Aí eu comparando, né, entre aspas, né, o itinerante aqui no Brasil, ele quer viver igual um príncipe, né? E ele está no Brasil, ele tem possibilidades até mesmo de trabalhar, vamos dizer assim. Mas o missionário a gente não quer tratar como um príncipe. E isso é uma coisa que sempre me incomodou. Eu acho que esse obreiro que está se doando para ganhar alma, esse que nós devemos tratar como príncipe. Isso é necessário. A igreja ela precisa de valorizar, né, o missionário, porque como nós estávamos dizendo, né, o missionário ele é o representante da igreja lá onde ele está. Então lá ele tem que estar bem. Ele tem que estar bem, ele precisa ser cuidado, não é? E aí entra a questão do pastoreio também, não é? Porque uma das coisas que acontece, por exemplo, hoje eu voltei da Argentina, estou aqui, eu continuo como missionário para o mundo hispano, mas a gente, através da secretaria, também envolvido com os missionários que estão lá fora, né? Por exemplo, na semana passada eu estive em contato com a missionária Valcleide, né, que está na Venezuela, e está lá fazendo um trabalho extraordinário, né? E já falou, missionário, eu acho que está na hora de você vir de novo para a base, passar um tempinho aqui. Ela dá uma respirada. Dá uma respirada, ela está 2 anos lá já, então vem, passa. Então, e esse acompanhamento, né? Isso é importante também, né, para que as coisas possam estar sempre em bom andamento, né? E o missionário vir, visitar a família, estar com a igreja, né? E isso é muito bom também. Não é só enviar, né? Tem que cuidar. Não, exatamente. Tem que cuidar. Vamos mandar uns abraços aqui. Nivaldo José, Fernando Frauer, Elvira Machado, Elaine, Yosef Luiz, Vila Roel Pérez. É o nome de príncipe, hein? Olha aí. Valmira Ferreira, Rubem Fernandes, Adriano Delfino, Maria de Fátima, Luiz Mamani,
Esse deve ser boliviano, aqui. Mamãe Carmen Barbosa, Regis Rafas, acho que é isso. Nair Fonseca, Aldo Silva, Richard, Emerson Apaza, Elvira, já foi, Patrícia, tá bombando aqui. Rose, Wellington Júnior Sanches, Romer Viltor, Castedo, Verônica Kreber, Rogério Santos, Julian Manrique. Abraço a todos aí, vamos seguir. Maravilha. Bora lá. Uma pergunta importante, Pastor André, hoje, como você disse, você está no Brasil, né? E você está apoiando uma comunidade, uma igreja hispânica aqui em São Paulo, na Zona Norte, né? Qual tem sido essa experiência pastoral? Quais as necessidades dessa sua comunidade, desse povo que você está assistindo, né? A qual você está servindo? O que você pode falar? Experiência é diferente, né? Ser pastor já é uma tarefa difícil. Acho que ser pastor são várias nações que você tem ali. É uma pergunta interessante. Quantas nações você tem representado ali? Então, hoje o trabalho hispano aqui em São Paulo tem 5 igrejas, né? Que é aqui no Jardim Brasil, lá no Labitare, né? No Nova Esperança, Recanto Verde, né? E tem o projeto AD Kids, né? Então são 5 trabalhos diferentes. Entre esses 5 trabalhos aí, nós estamos tendo aí 4 a 5 comunidades aí representadas, países, né, representados. Tem cultos que a gente chega a ter 7 nacionalidades. Né? Domingo passado mesmo, lá no Labitário, tinha 5 nacionalidades ali representadas. Então, o público maior são os bolivianos. Né? Isso aí seria, vamos dizer assim, o carro-chefe, né? Da igreja hispana hoje aqui em São Paulo são os bolivianos. Que até é uma questão social, né? Que é o maior número de imigrantes hoje em São Paulo, né? Que veio chegando e tal, aos poucos e tal, e cresceu. Só que eu tenho lá venezuelanos, paraguaios, né? Lá no Labitare, como eu lhe disse, estava lá uns irmãos equatorianos, né? Então, a gente tem assim, uma diversidade de público. Porém, a maioria, como eu disse, são os nossos irmãos bolivianos. É desafiador, não é fácil. Como você disse, hoje pastorear já não é uma tarefa fácil. Né? E você fazer isso para um público de outra cultura, então é desafiador. Mas eu tenho visto a graça de Deus, né, nos sustentando, nos ajudando. Então são 11 anos hoje que eu estou trabalhando com os bolivianos. Né? E precisa de uma parte social muito forte, né, lá, né? Que a necessidade é grande. O pessoal que está se integrando na sociedade brasileira. Né? Exatamente. Muita gente chegando, né, e chega sem nada. Então essa parte social ela é muito necessária. Então, vez por outra, nós estamos aí precisando de atender alguém com coisas básicas, né? Uma cama, um fogão, né? Essa semana mesmo aqui eu vou levar um fogão para uma família e tal. Então assim, essas necessidades elas são do dia a dia ali na comunidade, né? Aí já deixo para o nosso público aí, você vai deixar no final seus contatos. Você quer fazer uma parceria, pastor André, apoiar esse pessoal aí? Às vezes você é um empreendedor, empresário, tem loja de imóveis. Eu costumo dizer que tem crente que Deus abençoou com o dom da prosperidade, né? Às vezes carece de outros dons. Usa o dom que Deus te deu, varão. Vai lá e abençoa materialmente. Eu não prego, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas Deus não te deu prosperidade? Então reparta essa prosperidade aí que Deus te deu. Pastor André, uma pergunta interessante aqui também. Tem um currículo aqui maravilhoso, né? Teólogo, missiólogo, tem curso aqui na área de psicologia social. E, de certa forma, essas áreas acabam complementando uma às outras, né? Mas fale um pouco como você tem usado essa parte também acadêmica, né? Na questão do dia a dia, né? Vamos dizer assim, na ortopraxia, na prática. Como você tem usado isso no seu ministério? Então, você sabe que quem me influenciou a trabalhar com teologia e a ser professor de teologia foi o pastor Pedro Pereira. O pastor Pedro Pereira, ele foi um grande educador, né? Um grande pregador. Né? Ele gostava de falar, levante a mão e dê glória a Deus. Avivado. E esse pastor, ele foi professor, né, de teologia aqui no nosso setor e eu tive o privilégio de ser assistente dele. Ele foi meu pastor em 1998. Olha aí. E eu, quando eu fui assistente dele na matéria de cristologia, né, vendo ele dar aula ali, e esse fervor e tal, também estava na sala de aula. Então eu vi ali, e ele dando aula e tal, e daqui a pouco alunos chorando, alunos, né, sentindo a presença de Deus na sala de aula. Fantástico. E tal. Eu olhei para aquilo ali e falei assim,
eu vou dar aula. Um dia eu vou dar aula. Eu vou estudar, eu vou me preparar, um dia eu vou estar na sala de aula. E depois eu tive uma outra segunda influência, que foi no crivo missionário. Quando no crivo missionário, eu já tinha o bacharelado em teologia, aí o pastor lá de Jundiaí, que é um dos... como é que é Ezequias Soares. Ezequias Soares. Ele é doutor em Meu teologia, Deus. né? Exatamente. Eu acho que é o maior teólogo que nós devemos ter hoje. Hebraísta, né? Eu Fala acho que é fluente, o maior teólogo que nós temos hoje na Assembleia de Deus, eu acredito que seja ele, né? E ele estava lá no crivo. E quando ele olhou assim o meu currículo, ele falou assim, olha, você pode servir muito a Deus nas missões através disso daqui, ó. Porque geralmente não tem pessoas com um currículo na teologia indo para as missões. Então usa isso daqui para fazer missões. Né? Então, eu juntei aquela experiência que eu tinha tido, né? Sendo assistente do pastor Pedro Pereira, e este conselho do pastor, e eu falei, bom, é isso daqui. E aí eu comecei, desde de Buenos Aires, já a trabalhar a educação cristã, juntamente com a formação do obreiro, porque o mandato do Senhor dentro da grande comissão é ir de fazer discípulos. Né? E como fazer discípulo? A educação cristã é uma ferramenta extraordinária para fazer discípulos. Então, hoje, pela graça do Senhor, tenho assim alguns irmãos que nós podemos contribuir com a formação desses irmãos e que estão servindo a Deus. Alguns como missionário, outros como pastor, alguns como um auxiliar de obra, não é? E tudo isso através da ferramenta da educação cristã. Então, hoje eu uso essa questão da teologia para formar obreiros. E você falou duas coisas numa que eu queria destacar de suma importância, né? Primeiro, exemplificando o pastor Pedro Pereira, também tem um carinho enorme por ele, do fervor dele dando aula, né? Então, isso é importante, que a teologia ela não deve esfriar, né? Nós, principalmente da teologia pentecostal, a teologia ela tem que ser uma ferramenta a mais para nós, né? Sim. O conhecimento, né? Mas até o reverendo Hernandes Dias Lopes, certa feita, ele disse que tem se proliferado os gigantes do conhecimento, mas anões do poder de Deus, né? Então, eu achei interessante. Então, nós podemos estudar a teologia e não descuidar do poder de Deus, Exatamente. da presença, da graça. Equilíbrio entre conhecimento e fervor, né? Exatamente. E outra coisa que você falou, muito importante, né? Na fala, quando disse que poucos teólogos indo para a missão. E, na verdade, a teologia ela deve ser uma mola propulsora para fazer a obra, né? Então não dá pra gente só ficar dissecando um livro e ficar só em quatro paredes. Exatamente. Tanto é que, assim, eu na sala de aula sempre falo o seguinte para os alunos, principalmente dentro desse universo dos imigrantes, enfim, dos estrangeiros. Eu sempre digo o seguinte, que nós não estamos ali para formar teólogos. Eu não vim aqui para formar teólogos. Eu não ficar quero... só pensando, só pensador. Exatamente. Eu não quero isso. A ideia não é essa. A ideia é formar servidores. Aí a gente fala, ó, tem um tripé aqui de ação. Então eu gostaria, se quando terminar esse percurso aqui, você estiver aqui amando mais a Deus, e aquele amor prático, né? Aquele amor prático, se estiver amando mais a Deus, amando mais a palavra de Deus e amando mais a obra de Deus, então eu consegui o que eu queria aqui. Muito então bom. Essa é a ideia. Maravilha. Uma pergunta aqui interessante aqui. Pastor André, o que você gosta de fazer na folga? Apesar que a gente quase não tem folga, né? Então tem que procurar onde é que tá a folga, né? Qual que é o seu hobby, né? Porque a gente vê o pastor André no ministério, na igreja, a gente não imagina. De repente o pastor André faz alguma coisa para seu divertimento, né? Para aliviar a estafa mental, que vai ser uma curiosidade que alguém vai falar, nossa, ele gosta disso? Ele é um ser humano também. Ele também tem as atividades extracurriculares, né? Com certeza. Então, o que eu gosto de fazer assim, é como você disse, né? A questão é encontrar, às vezes, o tempo, né? Mas o que eu gosto de fazer, eu gosto de nadar, apesar de não saber tão bem, mas eu gosto de nadar. É uma coisa que eu já não sabia. Pois é, mas eu gosto. Eu gosto de andar de moto. Eu gosto de andar de moto, né? Então, de vez em quando, pego minha esposa. Pedala? Gosta de pegar uma bike, então, pedalar? Você sabe que isso foi, assim, na minha juventude, foi o esporte que eu mais pratiquei, foi pedalar. Hoje eu tenho 2 bicicletas, elas estão lá esperando. As bicicletas. Elas estão, que agora inventou moto, né? Inventou você agora. Tem que estar no clube do nosso amigo lá, Dr. Rodrigo, lá, se for assistir, ó, um abraço. Quem que Ele é? gosta de pedalar, Dr. Rodrigo lá do Jovem Rural. Tá. Ele gosta de pedalar. Sim, é verdade. Tem que é entrar no clube verdade. dele lá e
sair pra pedalar. Então hoje eu acho que eu não alcanço eles, não. Pra alcançar eles, eu vou ter que ir de moto. Viu? Mas você tá jovem, né? Eu vi aqui 44 anos. Mas 44, você tá bem. 44, você não mudou nada, não tem nem cabelo branco. Pois é, tem alguns escondidos por aí, mas ainda Deus está aí nos preservando. Mas o que acontece? Eu gosto de nadar. Inclusive, esse ano eu já tive, no meu aniversário eu me dei um presente. Então eu fui fazer mergulho, sabe? Aqueles com equipamento e tal. Então eu me dei um presente no meu aniversário e fui fazer esse mergulho. Meio com medo dos tubarões ali e tal, mas eu fui. Então, nadar eu gosto, né? E a moto eu gosto, apesar que moto é muito perigoso, né? São Paulo principalmente, mas a moto, quando eu ando de moto, eu ando com minha esposa e aí a gente pega estrada. Que legal, fantástico. Mais uns abraços aqui, Daniel Aguirre, Luiz Henrique de Araújo, o meu amigo pastor Gildásio Vicente. Pastor Gildásio está de férias, está assistindo o programa, glória a Deus. Um abraço. E a Tawane, glória a Deus. Vamos continuar aqui. Vamos falar aqui um pouco sobre os seus livros, né? Você escreveu vários livros, né? Sobre a comunhão com Deus, liderança cristã, missiologia. Poderia falar um pouco o que é cada livro, qual o teor do livro? Então, esses livros eu tenho até aqui, eu trouxe 2 aqui para mostrar aqui para a nossa audiência, que esse aqui é o Missio Ecclesiae, né? O Missio Ecclesiae, e nós estamos falando aqui sobre a missão da igreja. Esse material aqui está em espanhol, né? E ele é um material que eu preparei mais pensando na igreja hispana mesmo, o trabalho que a gente está fazendo lá. E esse daqui é o Missio Dei, está prefaciado pelo pastor José Satírio, né? Nosso missionário mora aí da nossa igreja, né? Um dos maiores missionários da igreja. Né? E nós tivemos a alegria de ter esse livro prefaciado por ele. E aqui está falando um pouco sobre a base bíblica de missões, né? Deus é o sujeito ativo das missões, né? Missões existem porque Deus existe. Deus busca o homem, né? Eu gosto dessa ideia. Exatamente, porque o que acontece desde o Éden, né? Adão caiu, pecou, e quem vai ao resgate do homem é Deus, né? Deus vai ao resgate do homem. E quando Deus dá o ministério à igreja, é o ministério da reconciliação. Então é interessante isso você ver, né? Por exemplo, eu trabalho hoje com imigrantes, eu digo para os irmãos, né? Apesar de eles serem um campo missionário e estar dentro do enquadre das necessidades missionárias no Brasil, o imigrante, mas eu digo para eles, imigrantes, o povo missionário de Deus. E nós temos visto, irmão Wagner, bolivianos ganhando brasileiro para Jesus. Olha aí. Pessoas em situação de rua estão sendo resgatadas, né, através do ministério hispano, por entender que Deus é um Deus missionário. E se Deus é um Deus missionário, então ele tem uma agência missionária na terra. Quem é a agência missionária de Deus na terra? É a igreja. Então, Deus é um Deus missionário e a agência missionária de Deus é a igreja. Eu vi uma frase uma vez que diz assim, a igreja que não faz missões pode pintar as paredes de preto e escrever luto. Pois é. Tá morta, né? Exato, exato. Então, a igreja, ela existe, né, para adorar a Deus, né? Ela existe para discipular, para edificar os santos, né? E ela existe para ganhar almas, para proclamar o nome do Senhor Jesus. E ela proclama, né? Ela leva a palavra de Deus, né? Anunciando e demonstrando. Então, a vida do cristão no meio da sociedade demonstra o evangelho de Cristo, né? E a pregação do evangelho. Nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Então, esse material, como eu estava dizendo, esse Missio Dei aqui, ele nasceu no Paraguai. Esse projeto nasceu no Paraguai e eu fui trabalhando aquilo ali até... Olha, a minha experiência missionária no Paraguai foi em julho de 1999. Eu tinha 19 anos de idade, minha primeira viagem missionária. Dali nasceu esse projeto e aí eu escrevi e fui trabalhando isso aos poucos. E em 2008 eu coloquei em prática na minha vida, foi indo para a Argentina. Em 2009 eu montei o primeiro curso de missiologia através desse material aqui. E para a glória de Deus, nós temos tido alguns frutos, porque ele é um curso de missiologia, um curso básico, e ninguém se forma aqui nesse curso senão com uma prática missional. E através da prática missional tem nascido alguns projetos, né? Nasceram algumas igrejas, como no sertão da Argentina, né? Como aqui no Brasil, o projeto AD Kids. Teve um aluno, não sei se ele está assistindo ou se vai assistir em algum momento, mas teve um aluno na sala de aula que Deus falou com ele, ele saiu
aqui de São Paulo, foi lá para o Ceará, estou falando do irmão Antônio, e ele colocou uma igreja lá no sertão do Ceará. Está lá fazendo a obra do Senhor. Que bênção, hein? E no centro da cidade de São Paulo tem uma ótica chamada Ótica ID. Olha o nome da ótica. Ótica ID, que nasceu também na sala de aula. Né? Está lá no centro da cidade. E os irmãos lá fizeram esta empresa como uma empresa missionária. Então, eles são parceiros do evangelismo, da ação social. Né? E eles também têm lá um propósito de parte do lucro entregar para as missões também. E tem estoque aí para vendas? Que a gente vai anunciar no final. Tem sim. Tem. Então, Esse tem, o Missio Dei, né? Esse daqui, como eu disse, ele é mais interno, é para a igreja local, né? Então eu não vendo ele. Mas esse aqui sim, eu tenho ele para oferecer aos irmãos, e todo o recurso desse livro aqui, ele é utilizado para missões, tá? Eu não utilizo nada desse daqui para mim. Todo o recurso desse livro aqui é para a próxima viagem missionária, ou para pagar o cartão da viagem anterior que eu fiz. Tá certo. Tem uma pergunta aqui, porque assim, nós temos mais ou menos a mesma idade, né? Os dois da década de 80, né? O homem não tem problema em falar a idade. Não, eu tenho 44 anos, nasci em 80. E mais ou menos o mesmo tempo de caminhada no ministério. Isso. Mas alguns que te conhecem mais recentemente não conheceu, né, o pastor Antônio Gomes, certo? E aí a pergunta é sobre isso, porque eu lembro do pastor Antônio Gomes muito claramente, tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes na sede, quando se cruzava na sede. Então, qual a influência que você recebeu do seu pai, pastor Antônio Gomes, e qual a lição que você traz hoje para o seu ministério, que você herdou de conselhos dele? Então, ainda hoje... Bom, você sabe que eu perdi meu pai o ano passado, né? O ano passado, Sim. Meu pai descansou. Eu sei que é um assunto meio sensível, mas até uma forma de homenageá-lo, né? Sim, exatamente. E agradeço. E eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, porque hoje ainda eu vim de um culto fúnebre, né? E eu pude falar isso lá nesse culto fúnebre hoje, sobre como que o legado de um homem deve superar o nosso luto, né? Então, o meu pai, para quem conhece, sabe que ele representou e representa, né, muito para mim. Nós estivemos sempre muito juntos, né, muito carne e unha, né? Então, eu senti muito a ausência dele. Mas o legado supera. Então, o que acontece? O meu pai, ele tem muitos filhos na fé. E aí a gente sempre falou em casa que nós sempre dividimos nosso pai para muitos outros irmãos, né, muitos outros filhos. E o grande legado que eu tenho do meu pai é esse. O meu pai, ele foi um plantador de igreja. Meu pai, ele foi um grande demonstrador da vida em Cristo, né? Muitas madrugadas eu acordei e encontrei meu pai de joelhos, né, no sofá, orando, clamando, pedindo a Deus pelas ovelhas, né, pagando preço. Né? E ele gostava muito de cultuar livre também. Então, ele sempre estava... Meu pai, ele tinha uma Brasília, não sei se você lembra disso, você chegou a ver isso. Meu pai tinha uma Brasília que ele colocava uma corneta em cima daquela Brasília, sim. E ficava nos morros lá, pregando lá. Né? O interessante é que vocês têm um temperamento bem parecido, né? Ao mesmo tempo que ele era muito bom de comunicação, mas ele era reservado. Aham. Sim, sim. E esse temperamento você herdou dele. A gente herda, né? Isso é a vida, né? É o ciclo da vida. Então, é isso. E hoje nós podemos ver isso, né? O legado que ficou, né? Então, hoje eu encontro muitos irmãos, inclusive o ano passado, né, uma pessoa me emocionou muito no sepultamento do meu pai, porque essa pessoa não me conhecia, mas veio me abraçar e dizer: você é um irmão que eu não conhecia, né? Porque eu sou filha de seu pai. E é uma irmã que ela estava passando um momento muito ruim na sua vida, quando meu pai pregou para ela. E ela nasceu de novo para Jesus, foi resgatada, né? A vida dela foi salva por Cristo Jesus através do ministério de meu pai. E meu pai, ele era assim, esse pastorzão mesmo, um paizão. Pastor, né? Raiz, verdade mesmo. Isso, cuidava da turma, estava visitando, estava na casa, e a turma em casa. Eu não sei te dizer quantas pessoas, por exemplo, foram batizadas com o Espírito Santo na sala de casa. Não sei te dizer. Entendeu? Sexta-feira à noite juntava os crentes para orar lá e tal. Aí, vamos dizer, anos 90, né? Foi um boom também no ministério, né? Sim. Em todos os sentidos, né? O crescimento foi avassalador, né? E esses homens que estavam lá, né? Carregando
Eu costumo dizer o seguinte, que os nossos pais pregaram o evangelho pisando terra, barro, né? E hoje nós estamos pisando asfalto. Né? Porém, cada geração de igreja é responsável por sua geração de almas. Né? Então eles deixaram o exemplo, deixou o legado e agora é o nosso turno. Né? Agora a gente tem que pegar essa experiência que tivemos com esses homens aí e fazer, pelo menos estamos tentando, né? Que Deus nos ajude. Verdade, que Deus nos dê graça. Mais uns abraços aqui, Elias Ramos, Pablo Davi, Everaldo Santos da Silva, Adeli Maia, Mayra, Alicia Quispe, já foi, Lucas Aline, Carlos Vargas, Vinícius Mikinov. É isso aí, meus queridos. Estamos quase caminhando para o final. Voa, como o papo é bom. Passa rápido o tempo, né? Rápido. Mas importante, né? Estamos com um especialista aqui, um missiólogo, né? Qual conselho você daria para aqueles que estão sentindo a chamada para o campo missionário? Olha, eu digo o seguinte, nós não podemos deixar essa chama apagar. Não podemos. Se você tem uma vocação... Aliás, é o seguinte, todo cristão maduro ele tem um ministério. Então, se você não tem um ministério, você precisa de madurar a tua fé. E aí existem 3 etapas da vida cristã, não é? Nascer, crescer e madurar. Então, se você ainda não se sente parte de um ministério ativo na igreja, você precisa de madurar a tua fé, porque você precisa de ter um ministério. Não é? Todo cristão maduro ele tem um ministério. Deus entregou a ele algo para fazer no reino. Né? Se não sente nada, tá morto. Né? Exatamente. Porque aí você lembrou, né? Fez menção ao pastor Nathanael Farina, ele que me deu discipulado quando eu batizei em 1997, né? E aí você citou ele, eu lembro de uma das conferências que foi feita na sede, eu acho que ele já foi na Mirassolândia, lá quando era no Carandiru, que aí ele colocou uma imagem que circulou na época nas redes, as redes ainda era fraca, né? Não era igual hoje, né? Mas uma imagem que ele conseguiu, né? E que era uma criança lá na África, caída, desmaiada, não sei, e meio que não lembro se era um abutre ou se era um urubu ali, esperando ali o momento para dar um bote, né? E aí ele fez a chamada para ir lá na frente. Eu lembro que eu fui um dos que fui lá para frente lá. Mas eu até desidratei de tanto chorar, né? Olha aí. E nesse bate-papo vem esses flashback. E eu acho que é isso. Essa sensibilidade a gente não pode deixar passar. Né? Esse sentimento não pode deixar passar. Não pode. Então, o meu conselho é o seguinte. Olha, o que o missionário vai fazer lá no campo transcultural? Ele vai fazer o que o vocacionado faz aqui. Ou seja, se você tem um chamado missionário transcultural, isso começa em casa. Tá? Eu olhei aqui rapidinho aqui aqui nas mensagens, eu vi que está aqui ao vivo conosco aqui o pastor José Vilaça. O pastor José Vilaça foi meu pastor na minha juventude aí, né? Final da juventude. Mas nós congregamos junto antes também. E assim, como eu disse antes, eu era sombra desses irmãos aí, evangelistas, estavam pregando a palavra de Deus na rua e eu estava lá com eles na rua, pregando a palavra. Então, o que eu digo aqui para o vocacionado faça o que você crê que Deus te chamou para fazer lá no campo missionário transcultural, faz na sua igreja. Faz na sua igreja. Comece já. Comece na sua Jerusalém. E você vai fazer tanto em Jerusalém como até aos confins da terra. Então comece onde você está. Escalonado, né? Exatamente. É uma crescente. Né? Só que eu bati o olho aqui também, e vi que está aqui conosco também o pastor João Araújo. João Araújo, ele é o diretor da Kairos, que é uma agência missionária transcultural, mas que treina muitos... o pastor João é assembleano, e nós temos aí a maioria de alunos lá na Kairos são assembleanos. Né? Então, se você tem um chamado, número 1, começa na sua igreja. Trabalhe na igreja que você está, sirva ao Senhor. Mas procure pessoas capazes para o treinamento. Não é? Por exemplo, a Kairos treina vocacionados. Entrou aqui a mensagem para mim. João Araújo, saudação de paz, meu pastor. O pastor ele é presidente da... Por exemplo, ele tem 20 anos de experiência na África. Entendeu? Então você pega o vocacionado, coloca na mão de um servo desse daí, entendeu? Numa estrutura, para quem não conhece, a estrutura da Kairos é extraordinária, entendeu? Tanto aqui quanto fora, está em 25 países. Faz parte da preparação para um missionário. Para um missionário, para sair para o campo transcultural. Então aqui tem um pastor aqui escutando, você tem lá um vocacionado para a missão, você tanto pode fazer esse vocacionado treinar na Kairos e a Kairos enviar para um dos 25 campos que eles têm de trabalho hoje, ou abrir um novo campo,
campo também, ou ele devolve esse candidato para a igreja e o pastor envia. Né? Também tem essa possibilidade. Não, pastor, digamos que você é pastor lá, você quer treinar alguém e você quer enviar para uma missão tua. Então a Kairos treina e te devolve o candidato e você envia. Não tem nenhum problema. Agora, essa preparação, ela é muito importante. Então, o que eu diria aqui para o vocacionado, para quem está sentindo esta chamada missionária, primeiro é isso. Comece na igreja local, porque o missionário vai fazer lá o que o vocacionado faz aqui. E a Kairos trabalha com várias denominações evangélicas. Trabalha, né? com várias denominações. É aberta para qualquer denominação. Foco mesmo é a missão. Né? A missão. E eu estive com o pastor Joãozinho na África recentemente, estivemos no Senegal, Guiné-Bissau. A estrutura é muito boa e o trabalho é excelente. Né? Então, a igreja que tiver... Aí, por exemplo, temos aqui alguém que seja da área da saúde, né? Um médico, um enfermeiro, enfim. Você pode doar suas férias para as missões. Doe as suas férias para as missões. Vai lá na África servir, fica lá um mês lá trabalhando, um dentista... Né? Eu conversei com o pastor Josivan, você conhece o doutor Josivan, para poder ele passar uns dias lá na África. Ele já está tirando passaportes que ele vai lá. Viu, pastor Joãozinho? O doutor Josivan vai passar uns dias lá no Senegal, se Deus quiser. Então, é isso, doe as suas férias para missões. Nós podemos fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar de braço cruzado. Nós temos que fazer algo. Então, não deixa apagar a chama missionária, não. Inclusive essa ideia de começar na sua casa, no seu quintal, é importante, né? Porque às vezes o secretário de missão, ele não pode deixar isso virar um piloto automático na vida dele. Ele tem que fazer como se ele estivesse lá no campo, porque aqui faz parte da extensão da obra de lá. E nós temos que fazer o nosso melhor. Acho Exatamente. Que é por aí, né? Nós não estamos em competição uns com os outros, mas a gente está competindo com nós mesmos para cada dia fazer o nosso melhor. Né? Seja na arrecadação, na conscientização, no evangelismo urbano. Exatamente. Né? Porque você talvez, ouvinte, não vai para uma missão transcultural. Né? Não sei o plano de Deus na sua vida. Mas você pode, de repente, fazer uma capelania. Né? Você tem capelania em presídio, em hospital, militar, parlamentar, né, nas câmaras municipais aí, você tem empresas que abrem a porta para você fazer culto doméstico, culto ar livre, muita coisa, você né? Tem muita opção. O que não é opção é ficar parado. Exatamente, não deve. Aqui eu quero até deixar aqui um conselho, né, para quem está escutando. Você é um cristão, não fique parado, irmão. Faça alguma coisa. Como que o doutor está aqui abrindo aqui o leque, né, de algumas possibilidades. Faça alguma coisa. A palavra do Senhor já diria, né, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas olha aí a tua responsabilidade. O amor de muitos, mas não todos. Então, não faça parte dos muitos, mas procure manter, não é, esta chama acesa no teu coração e faça alguma coisa. Se você está lá sem um ministério ativo, não está fazendo alguma coisa dentro da grande comissão, procure o teu pastor, fale com ele, fale, pastor, estou incomodado, eu quero fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Então o pastor vai te orientar. Existem vários tipos de curso que pode apoiar, né, esse cristão, ele ser um cristão ativo no reino de Deus. Até porque nós somos corpo, não é? E o corpo precisa de ter os seus membros em atividade. E não existe nenhum membro do meu corpo, por exemplo, que eu possa dizer, olha, eu não preciso mais de você. Não, o corpo todo tem que estar em atividade. Então ninguém dentro da igreja pode ficar dizendo, olha, eu não tenho chamado, eu não posso fazer isso, aquilo outro. Alguém diz assim, eu sou novo convertido. Ou outro diz assim, não, ele tem que primeiro pegar uma experiência, ele tem que se consagrar mais e tal. É bem verdade que nós temos que se consagrar mais, mas eu quero te lembrar o que Jesus fez com os discípulos. Jesus não ficou esperando os discípulos ter 30 anos de crente para começar a fazer a grande comissão, não. Ele chegou em Pedro e disse, vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Vamos. E já foi. São Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus chamou, versículo 20, eles já estão andando em aldeias, cidades e povoados e pregando o evangelho. Foram expulsados demônio, o demônio não saiu, aprenderam na prática. Não é? Então o método de Jesus foi o método prático teórico e a turma aprendeu errando. Então eu gosto muito disso porque
dentro da proposta desse curso aqui, é exatamente isso, é pegar a turma novo convertido, pegar quem não sabe e levar para a experiência. A turma vai aprendendo o erro. E aprendendo na prática, você não esquece nunca mais. Não dá pra ficar sempre... isso aí chama procrastinação, né? Amanhã eu faço, pode não ter amanhã. Exatamente. Tem que fazer hoje. Abraço, pastor Pedro Matos, setor 61. Glória a Deus. Pastor João Araújo, já falamos. Bastante gente. Pastor Zedequias Trajano. Deus abençoe, meus irmãos. Estamos caminhando para o término, infelizmente, né? Mas eu queria que o pastor André deixe uma mensagem final para os ouvintes, de repente algo marcante no seu ministério, ou até mesmo uma palavra de Deus que Amém. Deus te colocou aqui nesse momento. E vamos fechar o programa. Aí já aproveita, né, o ensejo e já deixa seus contatos. De repente alguém quer te convidar, alguém quer fazer um curso sobre missões, Maravilha. né, ou uma palestra sobre missões, ou até mesmo uma ministração. O pastor André é teólogo, um grande pregador, né? Então quer te convidar, aí você deixa seu contato para essa pessoa estar te contactando. Maravilha. Então, vamos aqui primeiro pelo contato, né? Você pode me encontrar aí nas redes sociais, estou como andré.antonio.33 no Facebook e também no Instagram, né? André.33, andré.antonio.33, tá bom? Vamos lá de novo, andré.antonio.33. O meu e-mail é andreantonio@gmail.com, tá bom? andreantonio@gmail.com. Bom, esses são os nossos contatos aí. Quero aqui saudar o pastor Zedequias, que é também aqui o nosso líder de missões aqui através da Confradesp a nível de São Paulo, né? Que Deus abençoe. E também o representante da nossa Secretaria Nacional de Missões, da Sename, está conosco aqui também. E o pastor João Araújo, que está, na verdade, voltando do Pará, né, para São Paulo, ele que estava lá numa conferência missionária. Que Deus abençoe a vida desses servos de Deus. Irmão Carlos, que trabalha comigo lá na Igreja Hispana, e alguns outros irmãos que aí estão. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. A palavra que eu quero deixar aqui para os irmãos nesse dia, e para que você possa meditar, está em base de Atos capítulo 1 e o versículo de número 8, que é um texto áureo em missões e você o conhece muito bem, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O que eu acredito, queridos, é que entre aquelas 3 etapas da vida cristã que eu disse, nascer, crescer e madurar, que estão em base de 3 palavras de Jesus para os seus discípulos, que foi: vinde a mim, ficai, não é? E ide, não é? O vinde, o ficai e o ide. Né? Vinde a mim, eu vos farei, ficai, eu vos capacitarei, e ide, e eu vos usarei. Né? Então, essas 3 etapas da vida cristã, você precisa analisar e pensar aonde você está parado. Se você precisa de se acercar mais a Deus, para que o poder de Deus possa mover dentro de você e você ter um crescimento espiritual. Se você precisa de ficar na sua Jerusalém para ser capacitado pelo poder do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, ele nos capacita, ou se você precisa já e quizás não, eu sabia que em algum momento ia sair espanhol aqui, talvez você precisa de se mobilizar e ir. Então, dentro desta palavra, eu quero te deixar esse conselho: mude a tua posição espiritual. Você pode ser elevado em Deus para movimentos e para ações que glorificará o nome do Senhor Jesus e que resultará em almas. Então, eu quero deixar esse conselho para a tua vida. Que Deus possa tocar o teu coração. Que pessoas que estão nos escutando nessa tarde ou que depois vai entrar e acessar esse programa gravado, que o Espírito Santo de Deus venha te mobilizar para que você possa fazer a obra dele. Talvez um obreiro que esteja parado, talvez alguém que tem convicção que você foi chamado pelo Senhor, mas alguma coisa aconteceu e você está parado na sua fé e de repente você não está ativo no reino de Deus. Mas eu quero lançar essa palavra sobre o teu coração nesse dia, que o Espírito Santo de Deus, assim como o próprio Deus foi ao encontro de Adão, Deus vai ao encontro de você, para que você se levante e para que você cumpra
cumpra com a missão que Ele colocou nas tuas mãos, porque a vida é breve, a oportunidade é hoje. Servir a Deus é um privilégio e nós precisamos de estar debaixo desta graça. Que Deus, Ele use tremendamente a tua vida e que a sua visão seja ampliada, para que você não faça isso somente dentro do marco da missão urbana, mas que Deus levante através deste programa pessoas que entendam que podem ser de bênção para esse mundo global. Porque no mundo global que nós vivemos hoje, a missão transcultural, ela não é necessariamente transgeográfica. Você pode servir a Deus na sua cidade, atendendo outras culturas, como, por exemplo, hoje acontece comigo. Que Deus abençoe a sua vida e esta é a palavra que eu gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes. Se deixar, põe a quinta marcha e vai embora. Ô, Glória, eu quero deixar só uma frase aqui, porque você que está nos ouvindo, Deus quer te levantar para ser um agente de transformação. Amém. Né? Você falou do saudoso pastor Evandro de Souza Lopes, né? Aí eu lembro daquele tema, né? Transformados e ungidos para esta hora. A geração de conquista, né? Geração de conquista. E Deus quer te usar como instrumento. E tem uma frase, um teórico, um teólogo que eu gosto muito, C.S. Lewis, né? Deus pega dificuldades para transformar pessoas comuns em destinos extraordinários. Então, Deus, ele quer te usar. Amém. Chegamos, então, ao final do nosso programa Logos. Maravilha. Infelizmente, na rádio passa rápido, hein? Exclusiva FM. Quero agradecer a todos os ouvintes por estarem conosco, compartilhando este momento especial. E aproveitando aqui o ensejo, nós estamos na reta final aqui, no término de uma temporada. Esse programa aqui, ele vem no término de um trimestre aí, e estamos em busca de um novo patrocínio. Então, se você tiver interesse em nos patrocinar, o nosso programa, nos procure lá no direct do Instagram, @WagnerPedroLima. Dia 22, se Deus permitir, eu quero anunciar um novo patrocinador. Então, quero agradecer ao nosso convidado muito especial, Amém. pastor André. Eu que agradeço. Por sua presença, compartilhar aqui essa sabedoria conosco, essa palavra de Deus para elevar o nosso espírito. Né? Eu estou saindo daqui leve, estou saindo daqui renovado pelo poder da palavra, que a palavra ela nos edifica. Né? Então, minha gratidão. Né? Então, até a próxima semana, mesmo horário, no mesmo lugar. Uma ótima tarde, fiquem todos com Deus. E eu quero aproveitar o pastor André para nos despedir com a bênção apostólica. Pode ser, pastor? Amém, amém. Grande Deus. Que Deus abençoe, queridos, a todos, em nome de Jesus. E se alguém quiser conhecer o trabalho hispano, Avenida Mendes da Rocha, 749, né? Domingo de manhã. Deus abençoe, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão no Espírito Santo seja com a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém.